Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, valei-nos. Amado ouvinte desta emissora de rádio, que transmite o nosso programa, a quem eu agradeço profundamente, inclusive a diretoria desta rádio, que veicula com tanta bondade o nosso programa. E também você, dileto e amado internauta, que nos segue pelas redes sociais e conecta-se com o nosso programa no canal do YouTube. Muito obrigado. Gratidão a todos que compartilham nosso programa. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, faça-o. Canal do YouTube Dom Adair. E Deus te recompense por nos ajudar a evangelizar em tempos corrosivos. Trago para você o tema da Eucaristia, fechando de segunda, terça e hoje os sacramentos da iniciação cristã. Nós temos trabalhado muito essa temática do IVC, a iniciação à vida cristã. São esses 3 sacramentos. Os adultos que buscam o batismo recebem os 3 sacramentos, chamados da iniciação cristã. Vamos contemplar o sacramento da Eucaristia, fechando assim essa tríade dos sacramentos da iniciação. O batismo nos fez nascer, a crisma nos fortalece para o combate e a Eucaristia nos sustenta para a vida eterna. Olha que beleza, como é bom ser católico, porque nós temos esses presentes de Deus. Se no batismo recebemos a vida de Deus e na crisma recebemos a força do Espírito, é na Eucaristia que somos alimentados para não desfalecer nem na vida presente, nem na hora da nossa morte. Daí que a Eucaristia é também chamada de viático, é o sacramento da grande viagem, daqueles que vai para Deus através do mistério da morte. Eu gostaria que nós chegássemos ao final desse mês com uma compreensão bonita da morte, não com uma compreensão medrosa, estranha, angustiosa, não, mas uma mentalidade de compreensão que a morte é também um bem para a nossa vida espiritual. E neste mês de novembro, falamos sempre nela, mas com os olhos fixos na ressurreição. Assim, a Eucaristia se apresenta para mim e para você como o sacramento mais profundamente ligado ao mistério da nossa passagem desta outra vida. O próprio Cristo disse: quem come deste pão viverá eternamente. A Eucaristia não é apenas memória da paixão, mas é o penhor da vida eterna, o remédio da imortalidade, a garantia de que a morte física não será o nosso fim. Cada comunhão é realmente um ensaio da Páscoa final, uma forma de antecipar sacramentalmente o mistério da ressurreição nas nossas vidas. Santo Tomás de Aquino expressa isso com clareza dos santos. A Eucaristia é a memória da paixão e alimento da imortalidade. Por isso que a Eucaristia ela é também chamada de fármacon de imortalidade, ou seja, remédio de imortalidade. Como é bonito isso.
o fármaco que dá o nome de farmácia, de remédios, recorda para nós isso. A Eucaristia é o grande remédio que realmente cria uma robustez na alma de quem é batizado e crismado para não temermos a morte. Ao recebermos a Sagrada Comunhão, não estamos apenas lembrando do sacrifício de Cristo, estamos sendo unidos a Ele na sua morte e ressurreição. Quando nós vamos à Santa Missa, precisamos ter esta consciência ao escutar a palavra, ao mergulhar nas orações que o sacerdote vai fazendo durante toda a Santa Missa, e isso requer de nós uma meditação, uma profundidade maior na compreensão do mistério, e a gente vai entendendo que na Eucaristia eu me uno em corpo, alma e espírito ao mistério de Nosso Senhor. Porque a comunhão é a participação no corpo entregue e no Senhor, no sangue derramado, e por isso a Eucaristia forma em nós o Cristo vivo, que venceu a morte e reina para todo sempre. Quando nos aproximamos do altar, levamos conosco nossas fragilidades, nossos pecados, nossos receios, nossos limites. Sempre quando a gente vai começar a Santa Missa, nós que presidimos a celebração do mistério, os sacerdotes, a gente tem um tempinho ali de preparação para entrar. Eu sempre lembro das minhas fragilidades. Peço, Senhor, tenha misericórdia, porque eu não sou digno de realizar tão grande atividade, que é celebrar a Santa Missa. E também o povo de Deus na igreja, quando se toca o sininho ou se faz o comentário para começar a missa, que todos se colocam de pé, entoando um cântico de início, devem também levar o medo natural da morte, que acompanha toda a nossa existência humana, e entregar, porque na missa Cristo está morrendo por nós. Ele se entrega de forma incruenta pelos nossos pecados. Mas ao comungar, o fiel, tanto o sacerdote como o povo de Deus, encontra o único alimento que atravessa a morte. Nenhum outro alimento passa para além da sepultura. Só a Eucaristia é o próprio Cristo ressuscitado, que acompanha o cristão até o momento derradeiro. Por isso a Igreja sempre chamou a comunhão recebida na hora da morte de viático, o alimento da viagem, o pão da travessia, o sustento para a eternidade. Cada celebração da Santa Missa, e especialmente cada comunhão, já nos coloca espiritualmente dentro da Páscoa eterna do Senhor. Quando o fiel recebe o corpo de Cristo, ele recebe a vida divina que não morre. E assim, a Eucaristia se torna exercício diário de morte e ressurreição. Morremos para o pecado, morremos para as ilusões do mundo, morremos para o egoísmo e ressuscitamos um pouco mais para a vida nova. A comunhão eucarística vai moldando em nós um coração que não teme o fim, porque sabe que o fim é encontro. A morte iluminada pela Eucaristia se transforma de ponto final em porta aberta.
não é o fim da picada, não é o término de tudo, mas é quando você encontra agora a porta aberta para a eternidade. A Eucaristia também nos ensina que não estamos sozinhos. Ela nos une a Cristo e nos une à igreja inteira. A igreja que peregrina e que sofre e que já triunfa. Quando comungamos, estamos unidos aos nossos falecidos que morrem na graça de Deus. Eles viveram da Eucaristia e hoje vivem na glória. Assim, cada comunhão é também comunhão com eles, antecipando o dia em que estaremos todos reunidos na mesa eterna do Cordeiro. Neste dia, ao contemplarmos o sacramento da Eucaristia, renovemos nossa fé no Cristo vivo e ressuscitado, que se faz presente no pão consagrado. Lembremos que o sacramento da Eucaristia não nos prepara apenas para viver bem na comunidade, mas também para morrer bem, com a alma alimentada e fortalecida, pronta para entrar na eternidade, assim seja. Compartilho com você um pensamento do Evangelho de hoje, Lucas 21, 12 a 19. Jesus anuncia perseguições, prisões, rejeições, hostilidades. Ele diz que muitos serão entregues até mesmo por parentes e amigos, mas logo acrescenta: é permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. À luz da Eucaristia, essas palavras ganham uma densidade ainda maior. Jesus está dizendo: a fidelidade é provada na dor, na perda, no abandono e até na hora da morte. Mas ele também nos garante que nada disso será derrota, porque quem permanece nele não perde a vida verdadeira. A Eucaristia é justamente o sacramento da nossa esperança. É Cristo em nós. É a força que sustenta quando tudo ao redor parece desabar. É o alimento que não se corrompe e não deixa o coração desfalecer nos momentos mais decisivos. Quando Cristo diz: nem um só cabelo da vossa cabeça se perderá, ele está afirmando que a morte não tem a última palavra sobre aqueles que permanecem unidos a ele. E ninguém está mais unido a Cristo do que aquele que o recebe dignamente na Santa Eucaristia. Assim, meu dileto e amado irmão e irmã, este Evangelho, lido à luz da Eucaristia, torna-se promessa de esperança. Perseverar é permanecer alimentado por Cristo. Permanecer alimentado por Cristo é entrar na vida eterna, assim seja. Te convido a acompanhar esta oração final, você que está enfermo, doente, sofrido, angustiado, que esta oração entre no seu coração e te dê alento. Senhor Jesus, Tu que és o pão vivo descido do céu, fortalece-nos com a Eucaristia, penhor da vida eterna e alimento da imortalidade. Que cada comunhão seja para nós, Senhor, um ensaio da Páscoa final, onde contigo morreremos para o pecado e contigo ressuscitaremos para a vida sem fim. Sustenta-nos na perseverança, ilumina-nos nas provações e dá-nos a graça de morrer unidos a Ti, alimentados pelo Teu corpo e sangue, que assim, guiados por Teu amor,
alcancemos a mesa do banquete eterno. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São José, valei.